Vamos agora dar início à resolução da quinta lista de exercícios da disciplina. Esta lista de exercícios está associada ao conteúdo do capítulo 6, que trata da série de Fourier para sinais de tempo contínuo. A intenção é ir resolvendo exercício por exercício e destacar os principais pontos que a gente deve prestar atenção durante a resolução desses diferentes exercícios. O exercício 1 nos pede para identificar qual é a frequência e o período fundamental de cada um dos sinais dados aqui no item A e no item B, assim como identificar quais são as harmônicas que compõem esse referido sinal. Vale lembrar que, para um dado sinal x de t, composto por uma soma de cossenos ou senos, do tipo cosseno de ômega 0t mais cosseno de n ômega 0t, o que nós temos aqui é que esses dois cossenos eles têm a mesma frequência fundamental, então a frequência fundamental aqui é ômega 0, e o que a gente observa ainda é que esse segundo cosseno tem uma frequência que é múltipla de ômega 0, onde esse n pertence aos inteiros. Ou seja, o que nós observamos aqui é que esse segundo cosseno seria então a enésima harmônica que compõe o sinal. Aí a questão de enésima menos 1 harmônica, isso é um tanto questionável, né? Então depende de como que você começa a contagem, né? Eu acho que faz mais sentido considerar que essa aqui é a enésima menos 1 harmônica, mas isso eu acho que não vem tanto ao caso. O que importa aqui, né? Importa que esse primeiro cosseno, por ter um 1 aqui multiplicando, nós podemos dizer que esse cosseno seria a componente fundamental, enquanto que esse outro cosseno aqui estaria associado à enésima menos 1 harmônica do sinal. E o que a gente conclui com isso? Que o ponto-chave aqui, para identificar as harmônicas, é verificar qual é a frequência fundamental que compõe esse sinal e identificar qual é o múltiplo inteiro que vai estar operando ali na frente desse ômega 0, nas diferentes componentes, para com isso, então, identificar quais são as harmônicas que compõem o sinal. Para, então, desenvolver esse exercício, vamos começar da seguinte forma. Vamos observar aqui no item A que nós temos uma soma de senos e cossenos, tanto faz. O que nós temos aqui é que esse mais π sobre 6 caracteriza a fase associada a esse primeiro cosseno. Esse mais π sobre 4 caracteriza a fase associada a esse seno. A gente sabe que a fase por si só não altera a frequência do sinal, assim como não afeta a harmônica do sinal. O que então a gente tem que observar aqui? Qual é a frequência fundamental? A frequência fundamental é dada por esses valores aqui que estão multiplicando o t. Então nós teremos aqui ômega 1 e ômega 2. O que nós sabemos também é que um sinal x de t ele é periódico se a razão entre essas diferentes frequências fundamentais que compõem o sinal caracteriza um número racional. Ou seja, se ômega 1 sobre ômega 2 for um número racional, nós podemos concluir então que o sinal resultante dessa soma, desse cosseno mais seno, vai ser então um sinal periódico. Então o que nós podemos observar aqui? Que ômega 1 seria 2/3, enquanto que ômega 2 seria 4/5, e portanto o que nós teríamos aqui seria alguma coisa como 2/3 vezes 5/4, e isso implica em alguma coisa como 10 sobre 12. O que a gente pode assim simplificar para alguma coisa como 5 sobre 6, que é sim um número racional. Portanto, o que nós podemos concluir é que esse sinal x de t é sim um sinal periódico. Cabe a nós agora determinar qual é a frequência fundamental desse sinal. Para fazer isso, vamos determinar primeiro o período fundamental de cada uma das componentes individuais. Então nós teríamos aqui ômega 1 é igual a 2π sobre t1. Isso implica então que 2 sobre 3 é igual a 2π sobre T1, esse 2 cancela com esse 2, e portanto nós temos que o T1 é igual a 3π. Fazendo a mesma análise para ômega 2, nós temos então que ômega 2 é igual a 2π sobre T2, isso implica em 4/5, que é igual a 2π sobre T2, esse 2 cancela com esse 4, sobra 2 aqui, e o que nós teríamos então é que o T2 é igual a 5π sobre 2. Resta agora determinar qual é o mínimo comum entre esses dois números. E para isso, o que a gente poderia fazer então é avaliar quais são os múltiplos de T1 e os múltiplos de T2. Então nós teríamos aqui em T1 3π, 6π, 9π, 12π, 15π,
e assim a vida vai seguindo. Fazendo a mesma análise para T2, nós teríamos 5π sobre 2, seria 10π sobre 2, ou seja, 5π, depois 15π sobre 2, depois 20π sobre 2, que vai ser 10π, 25π sobre 2 e 30π sobre 2, que é igual a 15π, e assim a vida vai seguindo. O que a gente verifica aqui? Que o mínimo múltiplo comum entre T1 e T2 seria esse 15π, que aparece aqui e aqui. Portanto, o que a gente pode concluir é que o nosso T0, ou seja, o período fundamental desse sinal, é 15π segundos. A partir disso, nós podemos então concluir que ω0 é igual a 2π sobre T0, então seria 2π sobre 15π, e isso implica que ω0 é igual a 2 sobre 15. Então está aí a frequência fundamental. Para identificar agora quais são as componentes harmônicas, o que eu preciso fazer? Escrever ω1 e ω2 em função de ω0, ou seja, escrever ω1 e ω2 como um múltiplo de ω0. Então o que a gente precisa fazer agora é escrever o ω1 como um múltiplo inteiro de ω0. O que a gente percebe aqui é que ω1 é igual a 5ω0. Afinal de contas, 5 vezes ω0, que é 2π sobre 15, vai produzir 2 terços, que é o próprio ω1. Ou seja, essa relação aqui faz sentido. Fazendo a mesma coisa para ω2, o que a gente verifica é que ω2 é igual a 6ω0. Afinal de contas, o que a gente verifica é que 6 vezes ω0, que seria 2 sobre 15, é igual a 4 sobre 5, que é igual ao próprio ω2. Ou seja, essa relação aqui também faz sentido. O que a gente conclui então? Conclui que o nosso sinal x de t ele poderia ser reescrito como sendo x de t igual a cosseno de 5ω0 mais π sobre 6 mais cosseno de 6ω0 mais π sobre 4. Portanto, o que a gente pode concluir é que esse sinal x de t ele é composto por duas harmônicas, que poderia ser definido como sendo a quarta harmônica, ou seja, 5 menos 1, e a quinta harmônica, ou seja, 6 menos 1. O que a gente pode, então, dizer é que esse sinal x de t ele contém a quarta harmônica e a quinta harmônica. Então, fica assim, determinado quais são as harmônicas que compõem o sinal, nesse caso, a quarta e a quinta harmônica, qual é o período fundamental do sinal e qual é a frequência fundamental do sinal. Antes de seguir adiante, só quero reforçar uma última vez que a harmônica ela é entendida como sendo o número que está multiplicando esse ω0 menos 1. Por quê? Porque o 1ω0 é lido ou é entendido como componente fundamental e não como primeira harmônica. A primeira harmônica seria a componente seguinte, ou seja, a 2ω0. E, portanto, a gente sempre desconta uma para poder encaixar certinho na ideia das harmônicas. Então, a primeira componente, ou seja, o cosseno de ω0 é a componente fundamental. O cosseno de 2ω0 seria a primeira harmônica. O cosseno de 3ω0 seria a segunda harmônica. E assim sucessivamente. No item B, nós temos um sinal x de t. Esse sinal x de t ele é dado por essa soma de senos elevado ao quadrado. E a gente sabe, para definir se o sinal é periódico ou não, nós temos que expressar ele como uma soma de senos e cossenos. Ou seja, não posso ter operação de quadrado, operação de produto, não pode ter nenhum tipo de operação que não seja uma soma envolvendo senos e cossenos puros. Nesse sentido, o que nós temos que fazer? Antes de definir se o sinal é periódico, não é periódico, determinar as harmônicas, nós temos que primeiro nos livrar desse quadrado ali. Então, para fazer isso, o que nós vamos fazer? Reescrever x de t como sendo seno ao quadrado de 3t mais 2 seno de 3t seno de 5t mais seno ao quadrado de 5t. Agora, o que a gente precisa relembrar? Aquelas relações trigonométricas para reescrever esses seno ao quadrado ou produto de senos na forma de senos e cossenos simples. Então, o que nós temos no formulário é que seno ao quadrado de x pode ser reescrito dessa forma aqui, assim como
o produto de duas funções senoidais pode ser reescrito dessa forma aqui. Usando então essas relações que nós já temos no formulário, nós podemos escrever o nosso sinal x de t como sendo x de t igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 6t, mais 1 sobre 2 vezes 2, então vai sobrar só os cossenos ali, né? Cosseno da diferença, então seria 5 menos 3, vai dar 2t, menos cosseno da soma. 5 mais 3 vai dar 8t, mais 1 sobre 2, 1 menos cosseno de 10t. Agora a gente pode ainda abrir essas expressões a fim de obter alguma coisa como... Agora, para verificar se o sinal é periódico, nós temos que avaliar se as razões entre essas diferentes frequências elas são números racionais. Para isso, então vamos definir aqui como ω1, ω2, ω3 e ω4. O que nós teríamos primeiro? ω1 sobre ω2, isso aqui seria igual a 2 sobre 6, portanto igual a 1/3, e 1/3 é sim um número racional. Agora nós podemos fazer a análise de ω1 sobre ω3. O que nós vamos observar aqui vai ser 2 sobre 8, que é igual a 1/4. Isso também é um número racional. Portanto, essas duas componentes elas podem ser somadas, a fim de produzir uma terceira componente, que é também periódica. Com respeito agora ao ω4, o que a gente precisa fazer é ω1 sobre ω4. Isso vai produzir alguma coisa como 2 sobre 10, que é igual a 1/5, que também é um número racional. Se nós fizermos a análise para qualquer outra combinação aqui, ω3 sobre ω4 e variações disso, o que a gente vai concluir é que sim, todas essas combinações aí vão ser números racionais. Portanto, o que eu posso afirmar é que esse sinal é sim um sinal periódico, ou seja, a soma desses cossenos com essas diferentes frequências vai produzir como resultado um sinal periódico. Resta então apenas determinar qual é a frequência instrumental desse sinal e a partir disso a gente consegue então definir quais são as componentes harmônicas que estão presentes nesse sinal x de t. Para determinar o período de ω1, pode fazer então ω1 igual a 2π sobre t1. Isso vai resultar em alguma coisa como 2 é igual a 2π sobre t1. Logo, t1 é igual a π. ω2 vai ser igual a 2π sobre t2. Isso vai implicar então em 6 igual a 2π sobre t2. Isso aqui cancela com isso, sobra 3 aqui. E, portanto, o que nós temos é que o t2 é igual a π sobre 3 segundos. ω3 é igual a 2π sobre t3, que implica em 8 igual a 2π sobre t3. Esse 2 com esse 8 se cancelam, sobra 4, e, portanto, o t3 é igual a π sobre 4 segundos. E o ω4 é igual a 2π sobre t4, que implica em 10 igual a 2π sobre t4. Esse 2 com esse 10 se cancela, sobra 5 aqui, e, portanto, o t4 aqui é igual a π sobre 5 segundos. O que a gente precisa fazer agora, então, é determinar o mínimo comum entre t1, t2, t3 e t4. E com isso nós teremos alguma coisa como π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, e assim a vida vai seguindo. Para o t2 nós teremos alguma coisa como π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, que é π, 4π sobre 3, e assim a vida vai seguindo. Para o t3 nós teríamos π sobre 4, 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é igual a π, e assim a vida vai seguindo. Para o t4 nós teríamos π sobre 5, 2π sobre 5, 3π sobre 5, 4π sobre 5, 5π sobre 5, que é igual a π, e assim a vida vai seguindo. O que a gente observa aqui é que o mínimo múltiplo comum entre todos eles é o π que está aqui. Logo, o que a gente pode então concluir é que o t0 é igual a π segundos. E, portanto,
o ômega zero seria igual a 2π sobre T0, então 2π sobre π, que é igual a 2. Fica assim determinado o período fundamental e também a frequência fundamental desse sinal x de t. Agora a gente precisa escrever ômega 1, ômega 2, ômega 3 e ômega 4 como um múltiplo de ômega zero. Então o que a gente verifica é que ômega 1 é igual a ômega zero, ômega 2 é igual a 3 ômega zero, ômega 3 é igual a 4 ômega zero e ômega 4 é igual a 5 ômega zero. Com isso, então, a gente conclui que aquele cosseno de frequência ômega 1 seria componente fundamental, enquanto que aquele cosseno associado a ômega 2 seria a segunda harmônica, aquela componente associada a ômega 3 seria a terceira harmônica, e aquela outra componente associada a ômega 4 seria, então, a quarta harmônica do sinal. Fica assim, determinado, então, período fundamental, frequência fundamental, assim como quais são as harmônicas que compõem esse sinal x de t. No exercício 2, nos é pedido para determinar o período fundamental e os coeficientes da série exponencial de Fourier do sinal ilustrado aqui na figura 1. Em seguida, nos é pedido para traçar o espectro de magnitude e de fase do sinal. Obviamente que para isso nós vamos precisar dos coeficientes da série de Fourier desse sinal. Olhando então para o sinal, o que a gente pode perceber é que nesse ponto aqui nós temos menos 1, nesse outro aqui nós temos 1, e portanto fica evidente que o período fundamental do sinal, T0, é dado nesse intervalo aqui, ou seja, é igual a 2. Portanto, nós temos que T0 é igual a 2, o que implica que ômega zero vai ser igual a 2π sobre T0, e com isso nós temos então que ômega zero é igual a π. Nesse momento nós temos tanto o período fundamental quanto a frequência fundamental, e a partir disso nós podemos agora pensar em determinar quais são os coeficientes da série de Fourier. A determinação dos coeficientes da série ela pode ser dada através da integral, que é dada por 1 sobre T0, integral dentro do período T0, x de t, e na menos j, k, ômega 0t, dt. O que a gente precisa então fazer? Integrar dentro de um período. Que período? Nesse caso, um intervalo conveniente é esse intervalo de menos 1 até 1. Por quê? Porque nesse intervalo nós podemos descrever esse sinal simplesmente por uma função do tipo t vezes a. Com isso, o que nós temos então? Que essa integral aqui ela pode ser reescrita ou simplificada como 1 sobre 2. A integral que vai de menos 1 até 1. Nesse intervalo de menos 1 até 1, o sinal x de t ele tem como função t vezes a. E na menos j, k, ômega 0. Ômega 0 já determinamos, vamos deixar genérico aí para facilitar. T dt. Isso implica, então, que essa integral pode ser reescrita como a sobre 2, que multiplica a integral de menos 1 até 1, de t, e na menos j, k, ômega 0 t, dt. Agora a gente pode recorrer ao formulário para identificar qual é a solução dessa integral. Eu vou trazer essa expressão para cá e a gente segue o desenvolvimento a partir disso. Então, aplicando essa solução aqui sobre essa integral, o que a gente tem, então, é a sobre 2 vezes e na menos jk ômega 0t sobre a ao quadrado, que seria, nesse caso, menos jk ômega 0 ao quadrado. Isso tudo multiplica a, seria menos jk ômega 0, t menos 1. Isso aqui deve ser avaliado nos limites de menos 1 até 1. Agora, substituindo os limites de integração, o que a gente tem então é alguma coisa como. Agora o que a gente pode fazer é colocar isso aqui e isso aqui em evidência para simplificar um pouco a expressão. Agora, nós poderíamos substituir o ômega 0 por π. Além disso, a gente pode ainda relembrar que e na mais ou menos j, k, π pode ser reescrito como menos 1 elevado a módulo de k. Portanto, o que nós poderíamos fazer é usar essa relação aqui, aqui e aqui,
E com isso, nós poderíamos então colocar em evidência esse menos 1 elevado a módulo de k. Em seguida, o que a gente pode observar é que esse menos 1 cancela com esse, enquanto isso aqui vira menos 2jkπ. Esse menos 2 aqui pode cancelar com esse menos 2 que está aqui. Esse kπ aqui pode cancelar com esse quadrado que está aqui. Vai sobrar então só esse j ali no numerador. Com isso, o que a gente verifica então é que o ck ele vai se reduzir a alguma coisa como a vezes menos 1 elevado a módulo de k vezes j sobre kπ. E isso aqui é válido para todo k. Então fica assim determinada a expressão geradora dos coeficientes da série de Fourier, naquele sinal ilustrado na figura. A partir desses coeficientes, a gente pode agora determinar o espectro de magnitude e o espectro de fase. Eu vou abrir um novo slide e, a partir dessa expressão, a gente desenvolve o restante do exercício. Então, para decompor esse C de K em magnitude de fase, é importante lembrar que C de K é igual ao módulo de C de K vezes E mais J, a fase de C de K. Essa determinar quem é o módulo e quem é a fase. E para determinar o módulo, vale lembrar que o módulo C de K é igual a raiz de C de K vezes C de K complexo conjugado. Isso implicaria em alguma coisa como a raiz de A vezes menos 1 elevado a módulo de K vezes J sobre Kπ. Isso aqui multiplica o complexo conjugado desse negócio. Então, seria A vezes menos 1 elevado a módulo de K vezes J sobre Kπ. Tudo isso aqui complexo conjugado. Então, esse complexo conjugado, quando vai para dentro aqui, ele vai operar sobre esse J. Então, ao invés de mais J, eu teria aqui menos J. Esse menos J vezes o outro J aqui vira J quadrado, o menos fica mais. Então, o que nós vamos ter ali vai ser simplesmente alguma coisa como a raiz de A ao quadrado vezes menos 1 elevado a K, isso aqui ao quadrado, sobre Kπ ao quadrado. Agora, o que a gente percebe é que menos 1 elevado a módulo de K, ele pode ser positivo ou negativo, depende de qual é o valor de K. Se o K é par, o menos 1 elevado ao número par vai ser 1. Se o K é ímpar, o menos 1 elevado ao número ímpar vai produzir menos 1. Só que esse 2 que está aqui fora vai sempre transformar esse resultado em um número positivo. Logo, isso aqui vai ser sempre igual a mais 1. Portanto, posso cancelar. Da mesma forma, o que nós temos aqui é que o A ao quadrado sobre o Kπ ao quadrado, quando eu tiro a raiz, isso aqui pode ser convertido, pode ser reduzido a alguma coisa como A sobre Kπ em módulo. Ou seja, é sempre um valor positivo. Então, com isso, a gente consegue agora plotar o espectro de magnitude desse sinal x de t, olhando para os coeficientes da série de Fourier. Eu gostaria agora de abrir um parênteses, antes de determinar o espectro de fase, que é o que está faltando, e chamar a atenção para o fato de que C de K, ou seja, os coeficientes da série de Fourier, são dados para essa expressão aqui, eles podem ser representados como o produto entre o módulo, que nós acabamos de determinar, e uma exponencial que tem ali o espectro de fase, ou seja, E mais J C de K. Isso quer dizer o quê? Que se eu conseguir representar aquele C de K na forma de módulo, o que sobrar é naturalmente a fase. Então, o que nós teríamos ali é alguma coisa do tipo assim. Ó. Vamos assumir que nós estamos primeiro considerando apenas valores de K maiores do que zero, para facilitar a nossa discussão. Se eu assumo que o K é maior do que zero, eu posso então dizer que essa razão aqui, CKA sobre Kπ, ela vai ser sempre positiva. E, portanto, eu poderia falar que isso aqui é o módulo de C de K, nessa condição onde o K é positivo. Por quê? Porque essa razão vai ser sempre positiva e vai encaixar certinho com aquela definição, aquela expressão para o módulo que nós determinamos. Logo, isso que está multiplicando aqui, que seria esse menos 1 elevado a módulo de K vezes J, que vai, de alguma forma, caracterizar a minha fase, nesse caso do K maior do que zero. Então, o que nós teríamos aqui seria alguma coisa do tipo E mais J, a fase de C de K. Como que eu chego lá?
Para chegar lá, basta agora lembrar que mais ou menos j pode ser representado como e mais ou menos j π sobre 2. Ou seja, eu posso escrever esse mais ou menos j como uma exponencial. Portanto, eu poderia pensar em trocar isso de alguma forma por e mais ou menos j π sobre 2. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse menos 1 elevado a módulo de k é que vai ditar se aqui eu vou ter mais ou menos multiplicando aquele π sobre 2. O que a gente vai concluir? Vai concluir que caso o k seja um número maior do que zero e um número par, nós teríamos então isso aqui se reduzindo a 1. 1 vezes j pode ser reescrito como e mais jπ sobre 2. Caso o k seja um número ímpar, o que nós vamos ter então é que o menos 1 elevado a módulo de k, ou seja, o módulo de um número ímpar vai produzir um número negativo, e portanto o que eu teria ali seria menos j, que pode ser reescrito como e na menos jπ sobre 2. Ou seja, eu poderia escrever essa parte aqui como sendo alguma coisa do tipo e mais jπ sobre 2, se o k é par, e e menos jπ sobre 2, se o k é ímpar. Lógico que isso aqui vale nessa condição que o k tem que ser maior do que zero. Se o k for menor do que zero, o que vai acabar ocorrendo é que esse a sobre kπ ele vai ter valor negativo, afinal de contas o k vai assumir um valor negativo, e portanto vai inverter essa lógica que nós temos aqui, ou seja, vai trocar a lógica desse menos 1 elevado a k. Isso faz todo sentido, afinal de contas, no caso de um sinal real, como é o nosso caso aqui, o espectro de magnitude é uma função par e o espectro de fase é uma função ímpar. Portanto, para deixar registrado, eu vou agora escrever essa mesma expressão pensando no caso de k menor do que zero. Nesse caso agora do k menor do que zero, o que vai acabar ocorrendo aqui é que eu poderia colocar isso aqui como módulo, desde que eu coloque um menos aqui na frente. Esse menos, então, ele vai acabar alterando esse menos 1 elevado a k, ou seja, a lógica desse menos 1 elevado a k, que multiplica esse j. E, portanto, como resultado, o que nós teríamos aqui seria e menos jπ sobre 2, se o k é par, e e mais jπ sobre 2, se o k é ímpar. Com base nisso, a gente pode agora plotar o espectro de magnitude e o espectro de fase. Eu vou abrir um novo slide e a gente pode desenvolver esse raciocínio. Vamos agora plotar o espectro de magnitude. Então, o que nós teríamos aqui seria o módulo c de k, função de k. Então, vale lembrar que o espectro é discreto, né? Afinal de contas, esses valores só existem para valores de k inteiros. Né? Então, nós teríamos aqui para k de 0, k de 1, 2, 3, 4, e assim vai seguindo. O mesmo vale aqui para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e a vida vai seguindo. E para determinar esses valores, basta ir substituindo ali o valor de cada. Então, nós teríamos aqui alguma coisa como C de 1, que seria A sobre π em módulo. Então, nós teríamos alguma coisa aqui, A sobre π. Depois, A sobre 2π, A sobre 3π, A sobre 4π, e assim vai seguindo. No caso do espectro de magnitude, a função ela é par, e, portanto, o que ocorre pelo lado esquerdo é igual ao que ocorre pelo lado direito. Nesse caso, nós teríamos aqui o mesmo comportamento. No caso aqui de zero, o que nós vamos ter vai ser A sobre 0π, isso aqui vai tender para infinito, não faz muito sentido. Afinal de contas, se nós olharmos lá para o sinal, o que nós vamos observar é que o sinal ele é uma função ímpar aqui em relação ao eixo y. O que a gente vai perceber então? Se a gente calcular o c de zero, ele seria o quê? 1 sobre 2, a integral de menos 1 até 1, a vezes t, e na zero dt. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que realizar essa integração aqui nessa função implicaria em simplesmente somar essa área aqui com essa área aqui. O que a gente conclui então? Que o resultado dessa soma é zero, ou seja, o nível desse sinal é zero. Portanto, o que nós teríamos aqui em c de zero vai ser zero. Então, esse seria o nosso c de zero.
Por quê? Porque o nível DC do sinal é zero, logo, tanto C de zero é zero, quanto o módulo dele também é zero. Com respeito à fase, o que nós temos aqui, né? Nós temos a fase C de K, função de K, e a gente sabe que o espectro de fase é uma função ímpar. Então, para K de 1, 2, 3 e 4, o que nós vamos ter como resultado é esse que nós estabelecemos ali em cima. Quando o K ele é positivo, ou seja, nessa região aqui, e é um valor ímpar, nós temos como resultado da fase menos π sobre 2. Então, nós teremos aqui menos π sobre 2. Quando o K ele é positivo, que é o nosso caso aqui, e par, nós temos como resultado para a fase mais π sobre 2. Então, nós teríamos aqui mais π sobre 2. No caso do 3 aqui, nós teríamos menos π sobre 2, 4 mais π sobre 2, e assim a vida vai seguindo. Para o lado esquerdo, o que a gente verifica? Que a fase ela tem que ser uma função ímpar e, portanto, o que nós temos no lado direito vai ser o oposto do que nós temos no lado esquerdo. Então, tem que fazer uma reversão aqui. O que nós teríamos, então, é que, no caso de menos 1 aqui, nós temos fase mais π sobre 2. No caso do K menos 2, nós temos fase menos π sobre 2. No caso do K menos 3, mais π sobre 2 e menos π sobre 2, e assim a vida vai seguindo ali para os dois lados. No caso da fase, quando o K é zero, para que a função seja ímpar, obrigatoriamente a fase na origem tem que ser zero. Então, com isso, fica determinado tanto o espectro de magnitude quanto o espectro de fase desse sinal. O que a gente fez foi resolver partes matematicamente e partes realizando ali inspeção no que teria que acontecer no C de K para que a gente pudesse expressar ele como módulo e fase. E a partir disso a gente consegue extrair a lógica necessária para montar esse gráfico do espectro de fase. No exercício 3, nos é pedido para determinar quais são os coeficientes A de K e B de K da série trigonométrica de Fourier. A partir desses coeficientes A de K, nos é pedido para então traçar tanto o espectro de magnitude quanto de fase de cada sinal desses ilustrados na figura 2. E, por fim, discutir o motivo dos termos em seno ou em cosseno estarem ausentes em cada caso, seja na figura 2A ou na figura 2B. Para relembrar a definição da série trigonométrica de Fourier, eu trago aqui as expressões. Então, nós precisamos determinar A0, A de K e B de K, e isso implica em resolver cada uma dessas integrais. Para iniciar, então, a resolução desse exercício, vamos assumir que nós queremos lidar com o sinal que está ilustrado na figura 2A, e o que a gente percebe aqui é que esse sinal tem como período T0, 2π. E nesse intervalo de 0 até 2π, nós poderíamos caracterizar esse sinal como sendo alguma coisa como t sobre 2π. Afinal de contas, quando t é zero, a função vale zero. Quando t assume valor 2π, fica 2π sobre 2π, então a função assume valor 1. Com isso, nós temos então que o A0 ele pode ser representado como 1 sobre 2π, a integral de 0 até 2π. Observe que nesse caso eu estou escolhendo ali aquele intervalo que é mais fácil de integrar, ou seja, eu preciso só usar uma única função para definir qual é o comportamento do sinal naquele intervalo inteiro, que seria o t sobre 2π vezes dt. Isso vai então implicar uma coisa como 1 sobre 2π ao quadrado vezes t ao quadrado sobre 2, avaliado no intervalo de 0 até 2π. Aí nós teríamos alguma coisa como 1 sobre 2π ao quadrado, que multiplica 2π ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é o próprio zero. Esse 2π ao quadrado cancela com esse, portanto, o que nós temos aqui é que o A0 é igual a 1. O A de K ele pode ser resolvido de maneira similar, então nós teríamos 1 sobre 2π, a integral de 0 até 2π. Nesse intervalo, a função ainda vale t sobre 2π, só que agora nós temos esse produto com um cosseno aqui, cosseno de K ômega 0 t dt. Para resolver essa integral, eu vou recorrer ao formulário, colocar a solução aqui e a gente usa essa solução para seguir com o nosso desenvolvimento. Então, eu trouxe aqui tanto a expressão envolvendo seno quanto cosseno. Aplicando essa solução aqui, o que nós vamos observar é alguma coisa como 1 sobre 2π ao quadrado,
que multiplica 1 sobre K ômega zero ao quadrado, que multiplica cosseno de K ômega zero t mais K ômega zero t vezes seno de K ômega zero t, isso aqui avaliado nos limites de 0 até 2π. Agora a gente poderia substituir os limites de integração, e o que a gente vai observar vai ser alguma coisa como, se o t0 é 2π, o ômega zero vai ser 2π sobre 2π, então ômega zero é igual a 1. Então aqui eu poderia já substituir ômega zero por 1, ômega zero por 1, ômega zero por 1, e aqui ômega zero por 1. Esse cosseno de zero vale 1 também. Então, o que nós vamos observar aqui vai ser alguma coisa como 1 sobre 2π ao quadrado, 1 sobre k ao quadrado, que multiplica cosseno de 2πk mais 2πk vezes seno de 2πk menos 1. Beleza. Seno de múltiplos de 2π é 0, 2π, 4π, 6π e assim por diante, mesmo vale por eixo negativo. E cosseno de múltiplos de 2π vale 1. Né? E, portanto, o que a gente percebe é que esse 1 vai cancelar com esse, logo no numerador eu vou ter 0, e com isso a de k é igual a 0, para k diferente de 0. O b de k nós temos alguma coisa como 2 sobre 2π ao quadrado, que multiplica a integral de 0 até 2π de t sobre 2π seno de k ômega zero t dt. Para resolver essa integral, a gente recorre aqui ao nosso formulário e a gente pode então aplicar essa solução a fim de obter a seguinte expressão. Substituindo os limites de integração nessa expressão, o que a gente vai obter então vai ser o seguinte. Agora, observando que seno de 0 é 0 e esse k ômega zero vezes 0 vezes cosseno também é 0, a gente pode concluir que esse segundo termo todo é 0. A gente pode ainda recordar que ômega zero vale 1, então nós teremos aqui seno de 2πk e seno de 2πk é sempre 0. Aqui nós teríamos também ômega zero igual a 1. Cosseno de 2πk é sempre 1, então nós teríamos 1 aqui. Aqui nós teríamos 1, e portanto essa expressão ela pode ser simplificada da seguinte forma. Esse 2π pode cancelar com esse quadrado, esse k aqui pode cancelar com esse quadrado aqui, esse 2 aqui pode cancelar com esse aqui. E com isso, o que nós temos então é que o b de k ele é igual a menos 1 sobre kπ, para k diferente de 0. Fica assim determinado então o a de 0, a de k e b de k. Resta assim traçar agora os espectros de magnitude e de fase. Agora, antes de traçar os espectros de magnitude e fase, é importante lembrar que o módulo de C de K, ou seja, o espectro de fase desse sinal, em função dos coeficientes A de K e B de K, ele pode ser escrito como 1 sobre 2, que multiplica a raiz de A de K ao quadrado mais B de K ao quadrado. Logo, o que a gente vai observar aqui, então, vai ser alguma coisa como 1 sobre 2 vezes 0 mais menos 1 sobre πk ao quadrado. Esse quadrado cancela com essa raiz, sobra só um módulo. Tirando o módulo aqui, o que a gente vai ter então é que o módulo C de K ele pode ser escrito como sendo 1 sobre 2, 1 sobre π. Isso vale para K diferente de 0. Então fica assim determinado o espectro de magnitude do nosso sinal. Com respeito à fase, a gente pode relembrar que a fase C de K, em função dos coeficientes A de K e B de K, ela pode ser escrita como tangente na menos 1 de menos B de K sobre A de K. Isso aqui também é igual a menos tangente na menos 1 de B de K sobre A de K. Contudo, essa expressão aqui ela só é válida se o A de K, o B de K e o próprio K forem diferentes de 0. Logo, como o nosso A de K ele assume valor 0, nós então não podemos recorrer a essa abordagem para determinar o espectro de fase. Nesse caso, o que a gente acaba adotando é uma abordagem alternativa que diz o seguinte: quando o A de K assume valor 0, então o que nós temos é que o C de K ele pode ser escrito como sendo
menos J, B de K sobre 2. E com isso, o que a gente então pode concluir é que a fase de C de K ela vai ser igual a menos π sobre 2, quando o B de K assumir um valor positivo, e mais π sobre 2, quando o B de K assumir um valor negativo. Dessa forma, a gente pode então traçar com essas informações os gráficos de magnitude e de fase. A gente vai perceber que no gráfico de magnitude vamos ter ali uma característica decrescente, e no gráfico de fase, nós vamos perceber que vai ficar alternando ali, dependendo qual é o valor de K, de B de K. Se o B de K é positivo, então nós teríamos menos π sobre 2 como fase. Se o B de K é negativo, nós teríamos mais π sobre 2 como fase. E aí, vale lembrar que o espectro de magnitude é uma função par, o espectro de fase é uma função ímpar. Então, para traçar aqui o espectro de magnitude, o que nós teríamos então seria 1, 2, 3 e 4 aqui no valor de K, assim vai seguindo. Basta substituir no valor de K nessa expressão aqui, que a gente vai enxergar então, vai ser alguma coisa como 1 sobre 2π para K igual a 1, depois 1 sobre 4π, 1 sobre 6π, e assim vai indo, 1 sobre 8π. Então, para o outro lado aqui nós vamos ter exatamente esse mesmo comportamento. No caso do C de 0, que nós vamos observar aqui que vai ser o módulo de A0, então vai ser 1. Nós teremos aqui 1. Quanto à fase, o que a gente vai ter vai ser alguma coisa como, vai ser função de B de K. Então, o que a gente vai perceber aqui, né? Que quando o K é positivo, essa expressão aqui do B de K, ela assume valor negativo. Então, se o B é positivo, essa expressão do B de K assume valor negativo. Por consequência, nós vamos cair nessa condição aqui. Logo, a fase, então, para valores de K positivo, vai ser mais π sobre 2, como dado aqui. Quando o K assume valor negativo, esse menos do K com esse menos que está aqui torna o B de K positivo, e por consequência, se o B de K é positivo, a fase, então, do C de K vai ser menos π sobre 2. Isso faz todo sentido, afinal de contas, o espectro de fase tem que ser uma função ímpar. Nós teremos aqui menos π sobre 2. Então, com isso, fica determinado o espectro de magnitude e o espectro de fase desse sinal, considerando ali aquela decomposição usando a série trigonométrica. Agora, com respeito ao sinal ilustrado na figura 2b, a gente precisa determinar os coeficientes A de K e B de K, também na série trigonométrica. Já deixei aqui registrado as expressões que a gente precisa resolver, assim como as integrais que nós utilizamos para resolver esse problema. Antes de seguir adiante, o que a gente precisa observar aqui? Precisa observar que esse sinal ele é periódico e o período dele é 4. Afinal de contas, a gente percebe que ele vai começar a se repetir após esse intervalo aqui. Então, T0 é igual a 4. Se T0 é igual a 4, então o que nós temos aqui é que ω0 vai ser 2π sobre 4, ou seja, π sobre 2. Fica assim determinado o período fundamental e a frequência fundamental desse sinal. Nesse intervalo aqui de menos 2 a 2, a função ela assume valor 1, ou seja, assume valor não nulo, apenas no intervalo de menos 1 a 1. É nesse intervalo que a gente precisa resolver as nossas integrais. Então, nós temos aqui que A0 é igual a 1 sobre 4, integral no intervalo de menos 2 até 2, de x de t, dt. Só que nesse intervalo de menos 2 até 2, a função tem uma parte aqui que ela é nula, logo não tem por que integrar nesse intervalo, então a gente poderia reduzir essa integração aqui de menos 1 até 1. E nesse intervalo de menos 1 a 1, a função vale 1, ou seja, eu teria 1 aqui. Então, o que nós temos aqui seria alguma coisa como 1 sobre 4, a integral de dt no intervalo de menos 1 até 1. Isso vai implicar em 1 sobre 4, t menos 1 até 1. Isso vai ser 1 sobre 4 vezes 2. Esse 2 cancela com esse 2. E, portanto, o que nós temos aqui é que o A0 ele vale 1 sobre 2. Ou seja, o nível DC desse sinal é meio. E se você observar, isso faz sentido. Afinal de contas, a gente traçar aqui uma linha média, pegando essa parte aqui e colocando para substituir onde está em branco aqui, você vai perceber que o valor médio do sinal realmente é meio, então faz todo sentido esse resultado. Para determinar a de K, nós temos então 2 sobre T0, T0 é 4, então ficaria 2 sobre 4, a integral de menos 1 até 1, afinal de contas é só nesse intervalo que o sinal é não nulo. Nesse intervalo
o sinal vale 1, vezes cosseno de k ômega 0 t dt. Agora, utilizando essa expressão aqui, pode então concluir que essa integral envolvendo cosseno, ela pode ser reescrita como 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre k ômega 0 vezes seno de k ômega 0 t, avaliado no intervalo de menos 1 até 1. Então, o que a gente pode fazer agora é substituir os limites. Então, nós vamos observar aqui 1 sobre 2. Podemos substituir o ômega 0 também. Então, nós teremos aqui alguma coisa como 2 sobre kπ vezes seno de kπ sobre 2 vezes 1 menos seno de menos kπ sobre 2 vezes 1. O que a gente sabe? A gente sabe que a função seno é uma função ímpar. Então, esse menos que está aqui pode ir para fora, desde que eu troque o sinal aqui. Então, o que nós teríamos seria seno mais seno ali, né? Então, vai dar 2 seno. Isso vai se reduzir a alguma coisa como 1 sobre kπ vezes 2 seno de kπ sobre 2. Observem que se a gente passar esse 2 agora dividindo aqui, seria a mesma coisa. O que a gente tem aqui é explicitamente uma função sinc, né? A própria definição de seno de x sobre x. Né? Então a gente conclui que isso aqui é a de k é igual a sinc de kπ sobre 2. Isso é válido para k diferente de 0. b de k, por sua vez, vai ser 2 sobre 4, a integral de menos 1 até 1, de 1 vezes seno de k ômega 0 t dt. Usando agora essa outra solução aqui, o que nós temos então vai ser alguma coisa como 1 sobre 2, menos 1 sobre k ômega 0, vezes cosseno de k ômega 0 t, avaliado para menos 1 e 1. Substituindo agora os limites, o que nós temos então é 1 sobre 2, menos 1 sobre k ômega 0, que multiplica cosseno de k ômega 0 menos cosseno de menos k ômega 0. Como o cosseno é uma função par, esse menos aqui ele pode ser descartado, tanto faz se for menos ou mais aqui, então não importa. Logo, cosseno menos cosseno, isso aqui vai virar zero. E, portanto, o que nós temos aqui é que o b de k ele é igual a zero para k diferente de zero. Então, com isso, a gente percebe que o nível DC é meio, faz sentido olhando para a figura. A de k tem esse comportamento dessa função sinc e b de k assume valor zero. A partir disso, a gente pode agora traçar o espectro de magnitude e de fase. Acredito que isso seja bastante simples. Bastaria o quê? Ir plotando os valores ali, ou seja, substituindo os valores de k na função e plotando. A gente já fez isso na figura anterior. Acredito que não tenha nenhuma dificuldade. E o que a gente pode fazer então agora é discutir o que acontece nesses dois sinais e a partir disso observar o que acontece com os coeficientes. Por que em alguns casos eles estão ausentes e em outros casos não. Aí no exercício 3, no item C, nos é pedido para discutir qual é o motivo dos termos em seno ou em cosseno estarem ausentes em cada caso. Para fazer essa discussão, vamos começar olhando para a figura 2b. O que a gente observa de característica da figura 2b? Essa figura 2b, ela representa um sinal par. Afinal de contas, ele tem simetria aqui, par, em relação aqui ao eixo y. Ou seja, eu posso escrever esse sinal como sendo x de t igual a x de menos t. O que acontece para o eixo positivo é exatamente igual ao que acontece para o eixo negativo. Devido ao fato desse sinal ser par, o que a gente pode concluir é que toda vez que eu projeto um sinal par em uma base ímpar, como ocorreria nesse caso do cálculo do b de k, então eu estou projetando o meu sinal x de t, que é um sinal par, numa base que é ímpar, afinal de contas, eu desenho aqui a função seno, eu sei que é uma função ímpar. O que eu consigo concluir é que, ao projetar essa função par nessa função ímpar, o resultado desse produto, dessas funções par e ímpar, vai ser uma função ímpar. E quando eu calcular essa integral da área resultante dessa função, ou seja, da área resultante dessa função ímpar, o resultado disso vai ser zero. Afinal de contas, se eu multiplico esse quadrado por uma função ímpar, o que vai acontecer aqui? Parte dele vai ficar negativo,
parte dele vai ficar positivo, por causa dessa função ímpar. E a hora que eu integro essas áreas, uma área vai cancelar a outra. Por conta disso, o que eu posso afirmar é que sempre que eu tiver um sinal par, o coeficiente BK ele vai ser zero. Por quê? Porque o coeficiente BK ele decorre do produto daquela função par com uma função ímpar, que é a base ali que nós estamos utilizando, aquela base senoidal, e esse produto resulta numa função ímpar. A hora que eu integro a função ímpar, o resultado dessa integral vai ser naturalmente zero. Se nós fizermos esse mesmo pensamento agora, considerando um sinal ímpar, o que vai acabar acontecendo é que, para todo sinal ímpar, quando eu projetar ele numa base que é par, esse resultado vai ser um sinal ímpar também, e por consequência, ao integrar, esse resultado da integral vai produzir um valor zero. Afinal de contas, uma função ímpar, ou seja, um sinal ímpar projetado numa base par, leva a uma função ímpar, e a integral dessa área de uma função ímpar vai ser zero. Então, no caso de um sinal par, b de k é zero. No caso de um sinal ímpar, o que aconteceria é que o a de k seria zero. Nesse contexto, o que eu posso dizer para vocês é que, se vocês observarem a representação do sinal x de t, e esse sinal ele claramente for ou par ou ímpar, você já pode concluir que você não precisa calcular seja a de k ou b de k. Aí depende qual é a característica do sinal. Se o sinal tiver característica par, b de k vai ser zero, não precisa nem calcular ele. Se o sinal for um sinal ímpar, a de k vai ser zero, não precisa nem calcular ele, basta calcular só o b de k. Com isso, você consegue simplificar um pouco o desenvolvimento, evitando o cálculo desses coeficientes necessários. Contudo, quando o nosso sinal ele não é nem par e nem ímpar, como é o caso ilustrado aqui na figura 2A, eu não posso chegar nessa conclusão sem antes realizar o desenvolvimento. Ou seja, se o sinal ele não é nem par e nem ímpar, eu obrigatoriamente preciso calcular o A0, o A de K e o B de K. Pode até ser que um deles produza zero, mas eu não posso a priori estabelecer isso como uma verdade, diferente do caso onde o sinal apresenta algum tipo de simetria, seja par ou seja ímpar. Então, a ideia aqui desse exemplo é mostrar que esse fato acontece, mostrar que se o sinal ele tem uma característica par ou ímpar, você pode não calcular um dos coeficientes, né? Um deles vai ser zero. Quando o sinal ele não é nem par nem ímpar, eu não tenho escolha, tenho que calcular todos eles, e um deles pode ainda resultar em valor zero. Portanto, o que a gente pode concluir é que se x de t é par, o b de k vai ser igual a zero, não preciso nem calcular, esses outros eu não sei. E se o x de t ele é uma função ímpar, o que nós podemos afirmar é que o a de k ele vai ser zero, não preciso nem calcular. Os outros aqui eu não posso dizer o que vai acontecer. Então, com isso, a ideia é deixar registrado que não necessariamente a gente precisa calcular sempre todos os coeficientes, a de k, b de k e a0. É importante a gente primeiro olhar qual é a característica do sinal. Se o sinal é uma função par, eu não preciso calcular b de k, eu sei que o valor vai ser zero. Se o sinal é uma função ímpar, eu sei que o a de k eu não preciso calcular, a de k vai ser zero, basta calcular os outros dois valores. Agora, se o sinal ele não for nem par nem ímpar, eu não tenho escolha, eu tenho que calcular a0, a de k e b de k. Embora um deles possa ou não assumir valor zero.